Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, também estou aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em Python, e hoje vamos falar sobre erros comuns. Ok, hoje vamos falar sobre 4 erros específicos, neste caso o name error, ou seja, quando a nossa variável apresentada não estiver definida. Depois vamos falar do indentation error, ou seja, quando a indentação não for feita corretamente e estiver a ser então esperado um bloco de indentação. Temos depois o syntax error, quando a nossa string está a ser escaneada. Por exemplo, quando uma string não for finalizada, neste caso fechada. E depois, por último, temos então o syntax error de invalid syntax. Temos, por exemplo, então, quando uma função não for fechada corretamente. E claro que temos muitos outros exemplos para invalid syntax. Passando para a parte prática, vamos então falar desses 4 exemplos e então validá-los através do nosso pedaço de código após sim a sua execução. Ok, vamos então começar pelo primeiro, o name error, ou seja, quando a variável não está definida. E para isso vamos então começar por criar uma variável, algo que aprendemos então no quarto vídeo desta mesma série, do nome variáveis, e vamos chamar essa mesma de variável, que vai tomar o valor de uma determinada string, que vai dizer eu sou uma string. Ok. A seguir, vamos então fazer print desta mesma informação, ou seja, desta mesma variável. Print variável. Ok? E vamos imaginar que, por alguma razão, nos enganamos, ok? E colocamos um L a mais na palavra variável, ou seja, no nome da nossa variável. Se gravarmos e formos a executar o nosso pedaço de código, neste caso Python, vamos escrever o nome do vídeo, que é o 22º, ou seja, 22, Tab e Enter. Podemos então perceber que temos o name error a dizer que a variável, neste caso variável mais um L, não está definida, o que está correto. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é então verificar o nome da variável que estamos a usar na função print, neste caso tem um L a mais, remover, vamos gravar e depois sim executar novamente então o nosso pedaço de código. E podemos ver que agora a função print funcionou corretamente, porque fez então a impressão, ou seja, imprimiu na nossa linha de comandos a nossa string a dizer eu sou uma string. Posto isto, vamos então passar para o segundo exemplo, que neste caso trata-se do indentation error. Vamos, por exemplo, começar por criar aqui uma função, ou seja, def, a nossa definition da própria função. Vamos também dar o próprio nome função, ok? Sem o C de cedilha e sem o til. Depois abrir e fechar parênteses e aqui colocar 2 pontos. Se bem se recordam no Visual Studio Code, eu quando dou então aqui um Enter, ele detecta a indentação por causa da própria linguagem que estamos a usar, que neste caso é o Python, mas vamos imaginar que a indentação não era automaticamente colocada e a gente esquecia-se então de a adicionar. Ok? Vamos remover a indentação e vamos escrever então o conteúdo da nossa função. Neste caso, print, e aqui uma string a dizer eu faço parte desta função. Ok. Se agora gravarmos, vamos poder ver o seguinte. Vamos colocar então seta para cima. Vamos então executar o nosso pedaço de código. Portanto, seta para cima, clicamos no Enter e vamos então poder comprovar que deu-nos então um indentation error a dizer que era esperado então um bloco de indentação. Como tal não aconteceu, o que temos que corrigir agora é então, aqui na linha número 5, dar então uma indentação e voltar a executar o nosso pedaço de código. E podemos ver então que eu sou uma string, a função não executou porque não está então a ser chamada. Continuando, vamos agora para o terceiro exemplo, o syntax error. Neste caso, quando a própria string não se encontra finalizada, ou seja, fechada. E para isso, vamos então começar por escrever print, colocar aqui a nossa determinada string, ou seja, eu também sou uma string, visto estarmos só a falar de strings. Vamos colocar aqui um ponto final e vamos imaginar que não iríamos finalizar com apóstrofo, ou se preferirem com aspas. Claro que tem que começar sempre com aspas e terminar em aspas, ou então começar com apóstrofo e terminar em apóstrofo. Neste caso, vamos imaginar que não tínhamos colocado na finalização da nossa string então o terminado apóstrofo. Vamos gravar
e executar o nosso pedaço de código. Ora bem, o que nós podemos então validar aqui é que nos deu o erro syntax error, porque a própria string não fora finalizada, ok? Podem ver aqui esta setinha, porque a string começou e em nenhum momento esta mesma fora finalizada. Para corrigir este mesmo pedaço de código, ou seja, o nosso erro, vamos então colocar aqui um apóstrofo, ok? E depois sim executar novamente o nosso código. Damos um Enter, podemos ver então, eu também sou uma string, que é então o print que está na linha 7. Por último, vamos falar de um outro syntax error, neste caso quando a nossa sintaxe é inválida. Por exemplo, quando uma função não for fechada corretamente. Mas é claro que existem muitas outras situações em que ocorre este determinado erro. E eu vou então aqui começar com um pequeno exemplo, ok? É então o último erro de que vamos falar neste vídeo. E vamos escrever, por exemplo, print. Neste caso, vamos iniciar a nossa string e finalizá-la corretamente. Vamos escrever somos todos uma string. Colocar o ponto final. E vamos imaginar que, por alguma razão, nós não tínhamos colocado o último parênteses. Ok? Não tínhamos fechado corretamente a nossa função ao chamá-la. Vamos então executar o nosso pedaço de código. Seta para cima e Enter. E podemos ver então o nosso syntax error. Neste caso é como se fosse um inválido syntax porque não estamos a fechar a nossa própria função. Para corrigirmos isto mesmo, o que temos que fazer é então voltar à nossa própria linha e corrigir essa mesma situação, colocando um parênteses no final para que tudo funcione corretamente. Gravamos. Se agora executarmos, vamos poder ver então as nossas 3 strings, porque então a nossa função não está a ser executada. Ou seja, eu sou uma string aqui na linha número 2, depois eu também sou uma string aqui na linha número 7 e por último somos todos uma string, neste caso na linha 9. Ok. Portanto, era basicamente este o conhecimento que vos tinha para transmitir no dia de hoje, em que falámos de erros comuns. No próximo vídeo vamos falar sobre dicionários, ok? Que é quase idêntico a listas, mas funciona de forma diferente. E claro, não se esqueçam de comentar caso assim achem necessário. Se precisarem de alguma coisa podem sempre contactar-me. Já sabem como tenho dito em quase todos os vídeos. Qualquer coisa também está a informação toda na descrição, sendo GitHub, onde podem ter acesso a todo o código desta mesma série, até as minhas redes sociais e, mais importante de tudo, não se esqueçam de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, Happy Coding!